Bom, gente, vamos lá, terceiro ano de Geografia, os dois primeiros capítulos, tá bom? O primeiro capítulo, ele fala sobre hidrografia, tá bom? Então você vai falar a diferença entre oceano, lago e mar. Oceano todo mundo sabe, né? As porções de água que dominam o nosso planeta, né? Mais de 70% do nosso planeta. Então você tem lá a decoreba de sempre. Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, Oceano Índico, tá bom? Glacial Norte, Glacial Sul, é aquela decoreba que está na primeira página, tá bom? Os oceanos. O lago é uma pequena porção e fica dentro de um continente, né? E o mar, você tem algumas especificações, por exemplo, você tem uma abertura para o oceano e o restante para o mar, ou seja, você tem lá um oval, tem lá o, sei lá, Mar Mediterrâneo. Ele é fechado em todos os continentes, exceto uma aberturinha aqui, que é o estreito, né? Que vai ligar ao oceano, tá bom? Então o mar é uma porção de terra ligado por terra, uma porção de água ligado por terra por todos os lados, exceto uma entrada, que é obviamente onde entra a água, né? Então aqui o Mar Negro. O Mar Negro ele é ligado aonde? Ao Mar Mediterrâneo, então a única passagem. Então assim sucessivamente, tá bom? Então é a diferença entre oceano, lago e mar na primeira página. Segunda página, 718, fala sobre o relevo submarino, tá bom? Então vai falar sobre as correntes marítimas, né? Correntes marítimas próximas à linha do Equador são quentes, óbvio, né? Tem mais raios solares, então é uma corrente quente. Correntes marítimas próximas ao Polo Norte e ao Polo Sul são correntes frias, então vão influenciar o clima para se resfriar as localidades. Maré, as marés que nós vemos, a ascensão e descenso do oceano, dos mares, da praia, né? Quando você vai na praia, a maré está alta, a maré está baixa. O que causa isso? A atração gravitacional da Lua sobre o planeta. Isso vai causar essa movimentação das marés, tá bom? Isso já foi a 718. 719 vai falar sobre as características de um rio, tá bom? Então você tem lá os rios que transportam materiais, porque você tem um rio. Na lateral dos rios, ele vai destruindo tudo que ele vai passando, né? Então o que acontece? Você tem sedimentos, materiais que são levados junto com a correnteza, tá bom? No rio. Então aí tem em negrito aí na 719, material em solução, material em suspensão e no próprio leito. Então material em solução é aquilo que você aprende em química, né? Uma solução. Então, por exemplo, um pedacinho de barro que é levado pelo rio, ele a ação do solvente, né? Ele vai causar o quê? Ele vai se misturar com a água no curso do rio. O material em suspensão é aquele que realmente é levado. Então, por exemplo, uma pedra, ele não vai se dissolver com a água, ele vai ser arrastado com a correnteza. E o material do próprio leito é aqueles pesados que ficam na lateral, né? Areia, pedras mais pesadas que são arrastados, mas continuam ali estáticos, né? São arrastados em pequenas extensões, tá? Na 720, o que acontece? Essa apostila tem muita coisa, então nem tudo eu coloquei na lousinha, tá? Na 720 vai falar sobre erosão. Erosão já falei para vocês 1 milhão de vezes. O que é erosão? Destruição, tá bom? Então pode ser uma destruição do rio baseada na corrosão e abrasão, tá bom? Então são os processos químicos de destruição de um rio, tá bom? Bacia hidrográfica, aí na 720 também. Exoendorreica e criptorreica. Então você vai lá, exorreica, ela vai desembocar em um outro mar ou oceano, tá bom? Então, por exemplo, a bacia do rio Amazonas, ela vai acabar onde? No Oceano Atlântico. Endorreica vai ser interno, então ela não vai desaguar em outro oceano, vai desaguar ali no próprio continente, na própria região. A reica é aqui as áreas desérticas, né, que tem aqueles rios temporários, superficiais, e a criptorreica é que tem o curso de água subterrâneo. Então você tem lá numa determinada altura, aquele curso ele vai continuar subterrâneo para desaguar em outro local, bom? 721 vai falar dos regimes dos rios, ou seja, o que alimenta um rio? Um rio pode ser alimentado
pelo aquecimento de uma geleira que vai fornecer água, por outro rio, pelo oceano, pelo encontro de 2 ou 3 rios, né, como é o rio Amazonas, o Rio Negro e o Solimões e tal. Então você tem o quê? A NAD 721, como que um rio é alimentado, tá bom? Desse capítulo de hidrografia, o que é o mais importante que pode cair no vestibular? Vocês têm que saber das correntes, que é a regrinha de sempre. Corrente quente, guia do Equador, corrente fria são os polos, tá bom? A maré é influenciada pela Lua e os mares não é só água, é o subterrâneo, o relevo submerso que existe nesse mar também. Você tem lá o continente, aí você tem a talude, que é uma região, isso você aprende em biologia, que já começa a aumentar a profundidade. Uma ilha, que é a ascensão desse relevo. O que é uma ilha? É quando esse relevo submarino chega até a superfície, tá bom? E uma região pelágica, tá bom? Que começa a aprofundar até chegar no abissal. Isso aqui é abissal, isso aqui é muito fundo. Tem a parte mais funda de um relevo submarino, tá bom? Então o capítulo 1 é isso. Capítulo 2, clima. O clima, vocês não vão precisar decorar para o vestibular o mapa que tem na página 732. Vocês precisam interpretá-lo. O que é isso? Como é que eu vou interpretar o mapa da 732? Então eu vou explicar nas páginas anteriores os elementos que levam à interpretação desse mapa, tá? Em uma possível questão de Enem, como é que você vai interpretar? Você tem que saber o seguinte: o clima e o relevo estão diretamente relacionados a uma série de fatores, ao local em que se encontram, tá? Então se aqui é um clima quente, aqui vai ser um clima quente, aqui vai ser um clima quente. Se aqui é um clima frio, aqui vai ser um clima frio, lá vai ser um clima frio. Ou seja, em relação à altitude, é um cruzamento de informações. Quais são essas informações? Altitude. Então são aquelas regrinhas que eu já passei para vocês milhares de vezes. Quanto mais alto o local, a temperatura é menor, porque o raio solar ele bate no solo, uma parte é absorvido pela vegetação e outra parte fica ali próximo à superfície. Então quanto mais alto o local, menor o reflexo, a sobra desses raios solares. Ou seja, a temperatura é menor, por isso que a Cordilheira dos Andes ou o Pico do Himalaia, a temperatura é baixíssima, tá? Vegetação. Se você tem muita vegetação, os raios solares serão absorvidos pela vegetação, então ajuda a diminuir a temperatura. Corrente marítima, corrente marítima eu já falei. Continentalidade e maritimidade. Quando a região for próxima ao mar, a temperatura é mais baixa e estabilizada. Não é nem mais baixa, ela é mais estabilizada. Por quê? Durante o dia o oceano absorve os raios solares. Durante a noite ele solta. Então a amplitude térmica, o que é amplitude térmica? A diferença entre a maior e menor temperatura em um dia. Então meio-dia deu 35 graus. De noite, meia-noite, deu 28. 28 para 35. Essa diferença durante o dia é chamada de amplitude térmica. Próximo ao mar, regiões próximas ao mar, que isso é Santos, onde nós moramos, vocês, né? Eu não. Regiões próximas ao mar tem uma menor amplitude térmica. A diferença entre a maior e menor temperatura é pequena. Isso é a maritimidade. Continentalidade é o contrário. Regiões no interior de um continente tendem a ter uma maior amplitude térmica. De dia 35, de noite 17 graus. A distância entre as temperaturas é maior, tá bom? Latitude. Quanto mais próximo à linha do Equador é latitude zero, quanto mais próximo à linha do Equador, maior a temperatura. O vento, que interfere, tá bom? Então as regiões próximas aos oceanos têm uma maior circulação de vento, uma circulação de ar, né? E a ação antrópica, né? Que é a ação de destruição do ser humano, tá bom? E as chuvas. Então a soma desses fatores caracteriza um clima, tá? Então, no final do capítulo, tem a caracterização de um clima, de cada clima, os climogramas, aquilo que a gente já estudou esse ano, vai estudar mais umas 5 vezes geografia
detalhados sobre cada clima, tá bom? Então isso aqui, o importante é saber o quê? Quais os fatores importantes para a formação de um clima? São os que eu falei. Tchau!